Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Agradecido seja o Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui. Desculpe, nos perdoa ou coisa, porque como é a primeira vez que nós estamos fazendo em relação a que vamos estar comentando hoje, a gente está um pouquinho nervoso, mas eu sei que vocês estão orando pela gente aí, que já deu tudo certo em nome de Jesus, né, bebê? Já deu. Boa noite e a paz seja com todos. Que Deus nos abençoe neste momento, nos use como instrumento do poder dele. Foi nos incumbido a tarefa de nós lermos o capítulo 9, 10, 11 e 12. E fazer, pelo que eu entendi, fazer comentários do último capítulo, né? Se não for assim, nos corrija. Mas nós vemos que no capítulo 9 fala a respeito da aliança que Deus fez com Noé. E a sua descendência, né? Sua descendência. E o capítulo 10 ele já trata a respeito dos descendentes dos filhos de Noé. E o capítulo 11 já se refere apresentando como aconteceu, né, lá na construção de Abraão, da Torre de Babel. E aí também no capítulo 11 fala a respeito da descendência de Sem, né? E a gente vê que Abraão ele é da descendência de Sem. E aí o capítulo 12, interessante que no finalzinho desse capítulo 11, a gente vê tratando a respeito até do que a novela de Gênesis está tratando, que ainda há pouco eu assisti, e foi quando Terá, com Abrão, enfim, a família dele e os servos saíram de Ur do Caldeu e foram para... A intenção era ir para Canaã, mas ficaram fixando residência em Arã. E ali a gente vê que o pai de Abrão veio a falecer em Arã. E aí o capítulo 12 eu quero ler agora com os amados, para a gente poder comentar. São 20 versículos, eu acredito que a gente precise ler até para que depois a gente possa comentar, né? Diz assim o capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sei tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Mamre, de Moré, né? De Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Eu vou ler até o 9 e você lê do 10 em diante. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente.
Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra, e assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você, mulher, muito bonita, que glória, não era tão bonita que nem a minha amada Ana, mas era, né? Os egípcios, quando verem você, vão dizer: essa é a mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me trate bem por sua causa, melhor, e por amor a você, me conserve a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Até por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, juntamente com camelos, jumentos e camelos, ou melhor. Porém, o Senhor puniu Faraó e sua casa com grande praga por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me dissesse que ela era sua mulher? E por que me dissesse que era sua irmã? Foi por isso que tomei para ser mulher, minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, toma-a e vá embora daqui. Ouvinte. Faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abrão, e eles acompanharam ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Louvado seja Deus. O que mais me chamou a atenção nesse capítulo 12 foi a obediência de Abraão. Eu creio que a nossa fé, ela é, podemos dizer assim, praticada através da obediência. Há pessoas que dizem: eu tenho muita fé em Deus, mas não obedecem a Deus. Acredito eu que a fé, ela é seguida da obediência. As duas andam junto. Por quê? Porque se eu não obedeço a Deus, eu estou expressando que eu não confio nele, que eu não tenho fé, não tenho confiança nele. Mas se eu obedeço, eu entendo que é um exercício, é uma prática da fé. E aí, então, tratando sobre a obediência de Abrão deixou a terra dele, onde ele estava ali, bem confortável, rodeado de pessoas estabelecidas, que ele gostava, pessoas amigas, família. E aí, de repente, ele recebe de Deus esse chamado, e aí ele decide ouvi-lo, segui-lo e obedecer. Obedecer, justamente. Ele decide deixar a terra, conforme a gente viu aí, e também se pode perceber no versículo 4 que diz: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos
quando saiu de Harã. Então, nós observamos aí que a obediência de Abrão o levou a alcançar a terra prometida, né? Como a gente vai constatar mais para lá, para cima, na sequência, assim como também Atos capítulo 7, versículo 4, né, nos fala. Nós temos seguido o exemplo de Abraão, quer dizer, será que nós temos exercitado a nossa fé através da nossa obediência? Será que nós, no lugar de Abraão, faríamos o que ele fez? Deixaríamos tudo para trás e seguiríamos para onde não sabíamos aonde iríamos, mas pela fé, pela confiança, decidiu obedecer a Deus, né? E por causa da sua obediência, Abraão, ele recebeu ricas promessas. Se nós formos ver lá no capítulo 22, retrata as promessas de Deus, né, sobre a vida dele e a sua descendência. Então, essas promessas também envolvem as nossas vidas, né? O fato de Abraão ter sido o nosso pai na fé, por quê? Porque o exemplo dele precisa ser seguido. O que levou ele se tornar o nosso pai na fé justamente foi a sua obediência. Sua obediência começou nesse aspecto, e eu até entendo o seguinte: Abraão ele foi criado num ambiente onde não era um ambiente muito saudável, mas a gente vê que ele tinha um temor de Deus. Deus ainda não tinha se revelado a ele, né, antes, né, desse episódio, mas ele preferia crer no único Deus verdadeiro do que nos deuses que o seu pai, seus antepassados, ganhava dinheiro com isso, né, fabricava e tudo mais. Então a gente vê que por causa da obediência dele, ele não só recebeu as ricas promessas, mas também, por causa da sua obediência, Isaac, seu filho, né, recebeu ricas bênçãos também, como retrata mais lá para diante, no capítulo 26, versículo 2 e 12. Então, por causa da obediência, também a gente pode apresentar outras pessoas, né, que a Bíblia cita, a obediência de Salomão, né? Por causa da obediência dele, ele se tornou um homem poderoso, né? Outro também que expressou sua obediência na fé foi Roboão, e ele foi guardado. E a obediência na fé, ela transforma a vida dos crentes, né? Eu quero até ler em Romanos 6,17, que é Romanos 6,17. É interessante que diz assim, ó: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, hoje eu estava até falando para os irmãos na mensagem lá na igreja, a respeito da cegueira espiritual que tínhamos no passado. Vivíamos no mundo e, contudo, estávamos cegos, ainda que com uma visão perfeita, enxergando tudo muito bem, mas havia uma cegueira em nós. Eu queria só voltar um pouquinho o comentáriozinho em relação, quando você comentou em relação do ambiente que Abraão foi praticamente criado, que não está tão distante dos dias de hoje, qual nós vivemos, né?
Você vê que hoje a gente, não apenas o nosso país, não apenas o nosso estado, o nosso aqui Coração onde moramos, mas o mundo todo está passando por umas grandes aflições, por grandes lutas, grandes dificuldades, até pelas escolhas de muitas pessoas. Hoje eu até comentava hoje de manhã na oração, lá na oração das 6 horas na igreja, a gente comentava que o Brasil de hoje, o mundo de hoje, ou melhor dizendo, esses últimos 3 anos para cá, 2017, 2018, 2019, né? E 2020, esses últimos 3 anos para cá, nós vivemos uma verdadeira Sodoma, né? Uma verdadeira Sodoma. Quer dizer, aquilo que nós vimos lá, que a Bíblia nos mostra aqui, lá no início da vida de Abraão, lá ainda quando nós estávamos lá em Uz, a gente vê hoje. A gente vê hoje, nos dias de hoje, né? Nós estamos vendo isso nos dias de hoje. Mas louvamos a Deus que nós temos um Deus que é tão poderoso, que Ele tem sustentado os seus filhos na fé. Mas isso, como eu tenho comentado muito, eu tenho comentado muito isso com os irmãos na igreja, que Deus Ele sustenta aqueles que verdadeiramente buscam a ter um conhecimento, uma intimidade com Ele. E nada melhor para nós termos a intimidade que não seja através da palavra de Deus. A minha insistência com a nossa igreja é que a igreja se torne estudiosa da palavra, para que cada dia ela possa se aproximar mais de Deus. Eu entendo que a vida de Abraão, apesar de ele ter nascido num ambiente que a gente chama um ambiente bem propício mesmo, mas lá onde ele estava, ele não se deixou contaminar. Não, na verdade, pelo ambiente que ele estava. Prossiga. Justamente, ele não se deixou contaminar pelo espírito de idolatria, né? E contudo, o pai dele já foi diferente, né? O pai dele chegou em Ur dos Caldeus crendo em Deus, no único Deus, mas depois se deixou contaminar, né, pela cultura lá daquele povo, pela ganância também. Enfim, ele se tornou um homem próspero lá em Ur dos Caldeus, mas espiritualmente ele deixou, né? Mas Abraão não seguiu o exemplo do pai nesse aspecto, né? E como eu estava comentando, hoje estava ministrando até em cima do texto que fala do cego de Jericó, e era o cego Bartimeu. Esse cego, ele já havia tido, né, vamos dizer assim, tomado notícias sobre quem era Jesus, e de repente falaram para ele: olha, Jesus está passando. E ele não perdeu a oportunidade, começou a clamar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas tentavam tirar ele, dizer: não, Jesus não vai nem te olhar. Mas Jesus não só ouviu o clamor dele, como mandou que trouxessem ele à presença dele. E eu vejo ali naquele homem, ele foi curado da cegueira física e também da cegueira espiritual, porque quando ele foi curado no aspecto físico, o Senhor até disse: vai-te, mas ele decidiu continuar seguindo a Jesus. Então ele teve um encontro com Jesus e daí por diante ele passou a seguir Jesus. E aí a gente percebe, pelo que a Bíblia fala, que quando as pessoas que estão sem Cristo, né, sem a fé em Cristo Jesus, elas estão nas trevas, né, estão à mercê do inimigo, né, que é o Deus desse mundo. Mas eles, a partir do momento que nós, falando até para a liderança de célula, você já foi, vamos dizer assim, curado da cegueira espiritual, e agora você não é mais cego espiritualmente. Por isso você tem condições de conduzir outros cegos ao caminho, para que eles possam também
vir a ser libertos, sarados da cegueira espiritual. E eu estava falando a respeito disso e falando que a partir do momento que a gente vem para Jesus, começa uma caminhada de fé, da fé verdadeira e genuína, né? E a transformação de vida, né? Então, a obediência leva o cristão, o crente, a uma transformação de vida. E a gente fica tão maravilhado quando a gente vê que através de Abraão o Senhor nos abençoou também, até antes mesmo de pela nós... obediência dele, né? Isso, antes mesmo de nós chegar para né, ser conduzidos para Cristo, o Senhor já prometia abençoar as outras nações, as famílias de toda a terra. Então, eu estava falando até para os irmãos, olha, o fato de você estar na fé, isso vai garantir, sabe, a tua descendência a ser abençoada. A tua descendência vai estar, né, sendo abençoada a partir da sua fé. Assim como Abraão ele foi abençoado por causa da sua obediência, né, com ricas promessas. E ele esperou 25 e ele esperou anos, 25 anos, sabe, pela a promessa do filho, né? Não está aqui ainda não chegou nesse capítulo, mas a fé dele foi provada de várias maneiras, porque o Senhor havia prometido que a descendência dele seria tão numerosa, assim como a areia do mar, né? E como as estrelas no céu, que não dá para se contar. Então essa descendência, ela não só no aspecto, né, dos filhos da carne, mas a descendência que viria a partir da fé em Jesus, né? De todos que professassem a fé em Jesus. No verso 14 do capítulo 12 é muito interessante, né? Quando Abraão entra no Egito, que ele faz algo assim que, de uma certa forma, para mim é meio inexplicável, né? Sim. Ele não assumir Sarai como sua esposa naquele momento, com medo até mesmo de ser morto porque ela ser uma mulher bonita, né? Uma mulher desejável, né? Talvez assim, pensando assim, ele mesmo comenta aqui, e de repente ele torna um ambiente que poderia ter sido muito difícil para ele. Drástico. Bem drástico mesmo. De repente, já no final do capítulo 12, no final desse capítulo 12, a gente vai ver que Deus usou até essa como se fosse uma estratégia para Abraão sair dali e sair dali abençoado. Justamente. Sabe, em meio às dificuldades, você vê como é que Deus ele age de uma maneira tão extraordinária na vida da gente, que aquela estratégia de Abraão, o medo dele, mas eu acredito assim, né, que ele foi com medo, mas ao mesmo tempo confiante. Porque senão ele nem entraria no Egito, né? O problema é que a fome era tamanha, ele tinha que procurar alguma coisa se alimentar. Mas também, por outro lado, eu vejo que ele fez aquilo não para poupar ele mesmo, né? Mas para poupar a esposa dele, quem sabe os seus servos, porque ele tinha servo também. Ele não entrou completamente à toa ali, né? Ele tinha alguma coisa, né? E de repente dá uma reviravolta na vida de Abraão ali. Quando o faraó descobre que Sarai era esposa dele, ele faz todo aquele buliço e manda ele embora e avisa para eles, para os servos dele não tocarem nada deles. Simplesmente vai para lá. Justamente. Então, a gente vê que Faraó, ele foi nessa época tocado através de pragas que foram, né, derramadas,
sobre a vida dele. E aí então ele percebeu que tinha alguma coisa errada, né? E aí ele vai e chega com Abrão, né, para falar para ele, bom, você me enganou, que na realidade ele não mentiu, né? Ele não Ela mentiu, na era verdade, ele irmã, omitiu um pouco, filha ele só omitiu algumas coisas, né? Porque ela era não era uma irmã completamente, mas era nele, né? Mas aí alguém pode dizer, mas pode o irmão com Para irmão? aquela época, né? Porque aqui estava Deus começando a tratar com uma nova geração e essa geração precisaria se multiplicar, né? Aquela época não tinha ainda, Deus ainda não tinha estabelecido a lei, né? Mas eles conheciam quem era Deus, né? E principalmente aqui a gente vê no capítulo 12 que nós lemos, que o Senhor, ele apareceu, versículo 7 diz que o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, essa edificação de altares era comum entre eles, né? E aí essa edificação de altar, né, era justamente uma espécie, né? Justamente, e uma espécie de adoração ao Senhor, de rendição, né, de gratidão, enfim. Mas olha, mas se nós observarmos o verso 17 desse mesmo capítulo, que diz assim, porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. O que a gente vê aqui? Sabe, a cobiça é algo assim muito perigoso. Porque aqui a gente vê aqui que Faraó, o nome já de Faraó, ele tinha um harém, tinha tudo ali. Ele ainda pegava, como que era bonita, uma mulher bonita, ainda desejar aquela mulher, ali, sabe? E Deus puniu ele por causa dos olhos deles. Porém, chamou Abrão e lhe disse, o que é isso que você fez comigo? Olha lá. O que é isso que você fez comigo? Mas não foi Abraão que puniu. E quem puniu ele foi Deus. Foi Deus que puniu o Faraó. Puniu pela atitude dele, pelo aquilo que ele fez, pelo desejo dele. Sabe, pelo desejo dele ele foi punido. E se você... É o que eu entendo aqui, isso aqui. E por quê? Me dissesse que ela era tua irmã. Ele só apenas omitiu o fato que era uma meia-irmã dele que era esposa dele. Era uma meia-irmã que era esposa dele. Quer dizer, ele fez os três questionamentos, querendo culpar Abraão de ter feito o que fez, mas esqueceu que ele que estava confundendo aquilo ali. Entendeu, né? É algo assim que a gente precisa analisar, às vezes até em nós mesmos, no nosso viver diário. É algo que nós chama atenção. Continue. Só para a gente finalizar, né? A gente vê que a obediência na fé foi importante para a vida de Abrão, assim como é importante para nossas vidas, né? Nós precisamos desenvolver a nossa fé dia após dia. E com base em quê? Na palavra do Senhor, né? Nós hoje conhecemos a palavra, temos o conhecimento da palavra, e cada vez que Deus se revela, né, a nós na palavra, é para não só a gente tomar conhecimento, mas para a gente praticar, para a gente procurar, né, ver a vontade de Deus e escolher fazer a vontade de Deus. Hoje eu estava comentando a respeito de uma mulher que eu vi, me tocou muito o coração. Ela estava na frente do hospital, né, e
estava esperando que transferissem a mãe dela, que estava com Covid, muito mal, para um hospital. Ela estava, acho que era numa UPA, e ali na frente essa mulher, ela se ajoelhou e ela batia no chão e gritava: eu quero, alguém me ajuda, faz alguma coisa, eu quero a minha mãe no hospital, na UTI, isso e aquilo outro. Foi comovente, amados. Mas aí eu pensei, meu Deus, será que essa mulher não conhece a Deus ainda? Ou a mãe dela, que, não sei, porque quando eu vi aquele desespero, eu pensei assim, poxa, ela se ajoelhou, mas ela não se ajoelhou para Deus, ela se ajoelhou para buscar no homem a solução para o problema dela, que era internar a mãe que estava mal. E aí eu fiquei pensando, eu disse, Senhor, certamente eu creio que se ela tivesse ali feito um clamor na presença de tanta gente que estava ao redor, até da imprensa, mas um clamor a Deus, para que Deus viesse, né, conduzir todas as coisas, que Ele poderia curar a mãe dela, tirar daquele hospital sem precisar daquele pronto-socorro, sem precisar ela ir para um aparelho respirador, coisa parecida. Mas eu fiquei imaginando, às vezes as pessoas estão cegas espiritualmente, e elas precisam ser orientadas, principalmente nessa hora, na hora do desespero. As pessoas estão vivendo hoje em dia, e nós cristãos também, se a gente não procurar guardar o nosso coração, a gente pode desenvolver um medo muito maior do que a nossa fé. Mas eu uma insegurança muito maior, né, do que a segurança em Deus. Então a gente precisa guardar nosso coração, pedir para Deus guardar nosso coração, para que a gente não venha se deixar abalar a ponto de até ficar deprimida, a ponto de ficar com medo de sair de casa por causa do Covid. E tem outras pessoas, às vezes, que nem vão para a igreja com medo do Covid, mas vão para o shopping, vão pra feira, passear, né, de ônibus, vão sair de ônibus, na feira, né? que é aglomerado, vão para a feira. Então, amados, a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas eu entendo, filha, que a Porque maioria... às vezes as pessoas estão deixando alguma coisa ser maior do que Deus na vida delas. Eu entendo que a maioria hoje, ainda a maioria das pessoas, eles cometem certos coisas assim por não conhecer o Deus que nós servimos. Justamente. Aí entra a nossa posição. Pois é. Essa é a minha insistência, a sua insistência, a nossa insistência, que é a nossa membresia. Para a gente continuar pregando o Evangelho. Ela vem a cada dia mais buscar esse conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais nós aprofundarmos na palavra de Deus, mais nós vamos estar nos aproximando de Deus, mais nós vamos estar nos fortalecendo, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, né? E nele está toda a solução de todos os problemas que nós buscamos. E eu vejo aí que essa descendência, né, ela viria a partir da pessoa de Jesus Cristo, né? Que eu sei que Deus deu descendência no aspecto humano para Abraão, e também a partir de Abraão, a fé dele, né? Nós todos temos condições de andar, caminhar na obediência a Deus, caminhar na prática da fé, e aí então a nossa descendência também será abençoada, né? A gente também, a descendência da nossa geração, porque quando nós ganhamos alguém para Cristo, nós estamos, né, fazendo com que se multiplique o reino de Deus aqui na terra.
Mas para isso, mais uma vez, eu insisto, nós precisamos a cada dia nos aperfeiçoar na palavra de Deus, buscando cada vez mais, tendo essa intimidade com Ele. Com Porque certeza. o nosso, eu falava hoje de manhã lá na igreja, eu falava que o nosso testemunho de vida com Deus, ele é muito mais eficaz que você, sabe, muitas das vezes, como a gente tem visto muita gente pregando o evangelho, mas a vida dele não condiz aquilo, né? Mas quando a nossa fé está firmada em Jesus Cristo, quando a nossa esperança é Jesus Cristo, quando nós estamos firmados nessa palavra, a gente passa por luta, passa, é natural. Isso. É natural nós Continua na passarmos. obediência. Nós continuamos na obediência. É fácil? Não, não é fácil não. É difícil? É difícil? É. Mas certeza. quando a gente tem essa escolha de perseverar até o fim, como diz a palavra, certamente a vitória já é certa. Com certeza. A nossa vitória é E certa. nós queremos também que vocês participem aí, façam algum comentário, né, a respeito daquilo que te chamou a atenção no capítulo, né? Faça um comentário aí, ou, enfim, se tiver alguma pergunta a ser feita, se nós esquecemos de citar algo importante desse capítulo, ou dos capítulos também anteriores, mas pelo que eu entendi era para a gente fazer Um resumo? fazer a abordagem maior seria no último capítulo que a gente lesse, né? Então, pelo menos aqui eu já finalizei, né? E a gente gostaria de orar também, orar com vocês. Nós precisamos viver numa intercessão muito, né? Nós precisamos viver muito mais ativos em oração, porque nós temos muito o que falar com Deus, o que pedir para Deus, principalmente em relação a tudo que a gente está vivendo nesse ano, né, que já tem um ano de que estamos lutando pela fé, né, contra esta pandemia. E tudo que a pandemia trouxe, as consequências da pandemia. Esses dias nós estivemos, no domingo passado, fazendo a mesa solidária, colocamos a mesa na frente da igreja, pedimos para os irmãos quem pudesse doar alimentos, para a gente poder doar para as pessoas que estivessem precisando. E eu acredito assim que é momento não só da gente orar, mas da gente agir no sentido de levar mais esperança para o nosso próximo, levar um pouco de amor através da doação que se faz. Tinha pessoas lá que foram buscar algumas coisas, que estavam precisando, olhos, né? Com lágrima nos olhos, sabe? Porque e pessoas que não tinham tomado nem o café da manhã ainda, porque não tinha nada. Então, através dessa pandemia, muitas pessoas estão desesperadas, estão assim a ponto de surtar. A gente vê que por poucas coisas, pequenas coisas, tem pessoas surtando. Agora hoje nós ouvimos que um rapaz entrou sem máscara no comércio de um homem e só porque o dono lá do estabelecimento pediu para ele colocar a máscara, isso foi motivo para esse homem matar. Agrediu ele, matou ele, sabe, de uma forma muito cruel. Então, queridos, a igreja precisa estar na brecha. Nós precisamos desenvolver a nossa, independente das circunstâncias, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. E a gente poder levar uma palavra de esperança
para as pessoas que estão desesperadas e desesperançadas, né? Louvado seja o Vamos Senhor. então orar. Tá? Eu queria oro um pouco, você ora. Estamos aqui de mão dadas e vamos fazer ligar. E você liga daí também, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai Aleluia, que está no Deus. céu. Pai, Glórias ao teu louvamos nome. a Ti, bendizemos o Teu nome, que verdadeiramente Tu és Deus, Pai. Agradecido, Pai, por este momento que aqui estivemos compartilhando, Senhor Deus, desses 4 livros da Sim, Palavra meu de Pai. Deus, aonde, Pai Santo, nós mostra, Pai, a esperança que nós precisamos, Deus, Sim, através da Senhor. fé de Abraão, através das seus Aleluia, descendentes, Deus. através de tudo isso que nos leva, Pai, a nós ser motivado cada vez mais a ter Sim, uma meu intimidade Deus. maior contigo, Pai. Sim, Em nome de Senhor. Jesus, Pai, que nós pedimos que o Senhor continue abençoando, Pai Continua Santo, mesmo, a vida Deus. dos nossos líderes, que nos deu essa oportunidade para nós Sim, estarmos nessa meu noite Pai. compartilhando isso. A vida do Louvamos pastor a Ti, Valmir, a vida da pastora agradecemos. Ana Célia, a vida Ó do Deus, pastor pela Miguel, liberdade Pai, que estão, temos, sabe, Pai, nós dando essa de oportunidade para a pregar gente tua levar palavra. essas boas novas, Pai Santo, e compartilhar da Tua Senhor. palavra. Em nome de Jesus Confirma, Cristo, meu Pai, Deus. que daqui para frente, Pai, todos nós juntos, aliançados, Pai, Sim. no mesmo propósito de levar, Senhor Deus, aos nossos amigos, nossos irmãos, nossos Sim, membros, Senhor. Pai, a ter uma intimidade maior com o Aleluia, Senhor, que nós verdade, venhamos meu ter Deus. êxito em tudo isso, Pai, que a nossa motivação seja a motivação de cada membro das nossas igrejas, Sim, Pai, meu para que nós Pai. possamos junto crescer, nesse, Aleluia, oh Deus, e levando a esperança, Pai Santo, às pessoas Sim, que meu estão ao Deus. nosso redor. Em nome de Jesus, Pai, aleluia, que a cada dia o Deus. Senhor possa nos dar a palavra de sabedoria, Sim, palavra de Pai conhecimento, amado. Pai. Deus, no nome de Jesus, e que nós estejamos dispostos, Pai, Aleluia, a Deus. todos os dias estar buscando Aleluia, a Pai. Tua presença para nossas Verdade, vidas, meu Deus. Deus. Nós colocando na brecha pela vida daqueles ainda, Senhor Deus, que Sim, ainda meu não Deus. buscaram a ter essa intimidade com Tu. Em nome de Aleluia, Jesus, Pai, nos abençoa, Pai. Abençoa, Sim, Senhor meu Deus, Deus. oh Pai Santo, as nossas igrejas, Pai. Sim, meu Pai. De uma maneira grandiosa, de uma maneira Aleluia, sobrenatural. Deus. É que eu te peço, Deus, já te agradeço. Sim, Senhor. da Em nome de glória. Jesus, Nós Pai. queremos também, Deus, apresentar ao Senhor a nossa gratidão, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por este dia que já está finalizando. Meu Pai, queremos te agradecer, Pai, principalmente por teres nos resgatado das trevas para a tua maravilhosa luz, por estarmos debaixo das bênçãos que o Senhor liberou sobre Abraão e a sua descendência. Verdade, Meu Deus, agradecemos, Pai amado, ó Deus, pelo ar que respiramos, pela luz que nos ilumina, Senhor. pela fé, meu Deus. Oh, Pai amado, por saber que contigo podemos contar, que em Ti Verdade, podemos Deus. confiar, meu Deus. Porque o Em nome Senhor de não é Jesus, homem para que minta, minta, nem filho do homem para que se arrependa. E as tuas Sim, promessas Deus. certamente se cumprirão, Pai. Tô Ainda na aquelas vida que ainda daqueles não que se creem, cumpriram, Deus. certamente irão se cumprir, Em porque nome Tu de és Jesus, fiel. Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Oh, queremos Pai. te agradecer, Deus, pelo pão de cada dia. Queremos te Oh, agradecer, Jesus. meu Pai, pela família que temos. Oh, meu Oh, Deus. Deus. Oh, Senhor, são tantas os motivos para a gratidão Verdade, a Jesus. Ti. Ah, Senhor, mas nós queremos também, Pai, Em nome te de Jesus pedir em Cristo, nome Deus. de Jesus, Pai querido, Oh, meu Senhor. que as pessoas venham, Senhor, poder ver a Tua vida, Pai, através de cada um de nós. Senhor, Oh, que Deus, as em nome pessoas de venham Jesus ser Cristo, atraídas para Ti, através do nosso testemunho, através da pregação do Evangelho de amor. Ah, Senhor, Oh, meu Pai. oh Deus poderoso, a Tua palavra diz que nós devemos amar ao Senhor de Oh, sim, todo o Deus. nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento.
Em nome de e Jesus amar Cristo, ao Deus. próximo como a nós mesmos. Oh, E meu nós Senhor queremos, Deus. Pai, aquilo que já recebemos, que foi a graça salvadora. Oh, Ó meu Deus, Deus. sair da condição de cegos espiritualmente para ver, para viver vida, na Tua Deus. maravilhosa luz. Queremos também isso para o nosso próximo, Pai. Oh, meu Senhor. Queremos conquistar Em nome de muitas Jesus almas Cristo, para o Deus. Teu reino. Sim, Jesus. Oh, Deus de amor, e esse é o momento, todos os momentos Pai são Santo. momentos propícios, Pai amado, para que, ó Deus de amor, levemos uma palavra de esperança, Deus. de consolo, ó Deus de amor, palavra que vai gerar vida, Pai verdade, amado. Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Abençoa, Deus, que cada Deus. um dos pastores, Oh, Deus. dos irmãos que estão participando dessa live, Pai, possam Em nome de estar Jesus Cristo, nesse Deus. mesmo propósito, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, Senhor, se nós aprendermos a colocar, Deus, a te colocar em primeiro Sempre em lugar, primeiro Senhor. lugar, verdade, Em primeiro Pai. lugar, a tua vontade, Deus, o teu plano, Pai amado, Será não só para nossas estabelecido, vidas, Deus, para como nossa para a vida das descendência, pessoas que o Senhor quer resgatar. Ah, Em nome Senhor de amado, Jesus, Pai. em nome de Jesus, que possamos estar dispostos a viver na obediência, Sim, ó Deus. Deus, e seguindo na caminhada, Sim, ó Jesus. Deus de amor, de fé, e levando o Senhor da glória, a tua palavra que é Em poder nome de Jesus, para as Pai. pessoas sofridas, para as pessoas que estão, meu Deus, sofrendo pela perda dos seus entes queridos. Sim, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, vem consolando Consola mesmo, todas Deus. essas famílias, Espírito Santo. Vem, Oh, ó Deus, Deus. Espírito Santo, convencer aqueles que ainda estão vivendo nas trevas, Pai. Convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, para que Oh, se meu arrependam, abandonem o pecado Abandone e se mesmo, convertam Deus, ao Senhor Senhor. Deus, em Oh, nome de Espírito Jesus, Santo, Pai. faz a tua obra com Em nome de liberdade. Jesus É o que Cristo, nós te Deus, pedimos e nós agradecemos agradecemos em desde nome de já, Jesus. em nome de Jesus. Bom, meus amados. Eu não sei que horas é, se nós fomos muito longos, nos perdoe. Também não nos atentamos para a questão Horário, não, horário. de quanto tempo deveríamos ter, tá? Mas se passamos o tempo Nos que era para perdoe. ter, nos perdoe. Que Deus nos Uma abençoe. boa noite a todos. A Justina Miller está conosco. É, Que Deus abençoe. Mary Justina Maria do Bandeira, Socorro. Cristina Oliveira. A Márcia Cristina. Catedral Nova Vida. Né? Aqui na Catedral do Campo. A Luciana Ribeiro. Enfim, muitas pessoas Aqui está o chefe, está aqui conosco, pastor Valdir, Maria Madalena, Cristina Oliveira, Isso. Edna Mota, A Eusarina Maria do também. Carmo, Deus abençoe Elizabeth, a todos. Cristina novamente está aqui, Deus o abençoe Silvia suas Ferreira, vidas, em nome de Jesus. Alene Pinheiro. Olha, que Deus abençoe a Cristina Oliveira, que Deus abençoe você grandiosamente. Aleluia. E nos dê uma noite de um sono reparador e o dia de amanhã Santo, que seja santo para o nome do louvor do nosso Deus. Que Ele nos Glórias ajude a Deus por viver isso. para o louvor do nosso Deus. Chefe, Verdade. se der tudo certo, sexta-feira nós vamos fazer aquela viagem, viu, chefe? Se der tudo certo, aí eu vou fazer um 21 para você, ok? Olha, amanhã é o pastor Alain e a pastora Justina que vão estar, né, meditando no capítulo 13 ao 16. Ok. Amém. E a gente volta no dia 7, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, amado? Menos nervoso, com certeza. Tchau, tchau, Deus tchau, tchau. abençoe a Deus vida de abençoe. vocês. Tchau.